Olá, amigos e amigas do Sindipetro RJ. Meu nome é Eduardo Henrique, sou diretor aqui do sindicato, do Núcleo 1, que é responsável pela parte da comunicação. E hoje estamos aqui com Luiz Fernando, coordenador do jurídico do Sindipetro RJ. Vamos entrar aqui direto no assunto. VPDL 1971. O que é, o que os petroleiros têm que fazer, como é que está essa ação na justiça? Bem, VPDL 1971 é uma vantagem pessoal decorrente de um decreto-lei que foi editado em 1982, determinando que as empresas estatais não poderiam pagar mais do que 14 salários anuais, considerando como o 13º, o 14º seriam aquelas que já pagavam férias a 100%, como no caso da Petrobras. Isso acontecia também em outras estatais. As que pagavam como 15º salário participação nos lucros, que a Petrobras pagava de forma habitual, o próprio decreto determinou que a essas que pagavam habitualmente pegassem a última participação nos lucros, duodecimassem, pegasse esse duodécimo e transformasse numa vantagem pessoal que seria incorporada à remuneração e reajustada na mesma proporção do reajuste da tabela salarial. Decorrência disso, o regulamento da Petros determina que para o cálculo do primeiro benefício você tem que usar os salários de contribuição, que seriam todas as parcelas que foram objeto de recolhimento para a Previdência Oficial. E essa rubrica VPDL 1971 descontava para o INSS, era recolhida para o INSS sobre a remuneração, mas a Petros não considerou esse valor para apurar o benefício inicial INSS mais Petros dentro daquela forma. Então, o que se pleiteou nessa ação coletiva proposta pelo Sindicato do Rio de Janeiro para a categoria como um todo, que se recalculasse o valor do primeiro benefício, considerando essa VPDL, essa rubricazinha, como salário de contribuição, e a partir daí incorporasse para acertar as parcelas vincendas, né? E dessa data da incorporação nós retroagíssemos até 5 anos anteriores ao ajuizamento da ação para apurar as diferenças das parcelas que foram recebidas um valor menor do que deveria ser. Esse processo foi até Brasília, nós perdemos esse processo em primeira instância, em segunda instância, mas nós reformamos a decisão e obtivemos uma decisão favorável do TST em nome de toda a categoria. Esse processo ficou sobrestado por algum tempo, porque houve alteração da súmula 288 e o relator determinou que se aguardasse a nova redação. O que é sobrestado? Sobrestado, o processo ficou parado, ficou sem movimento mesmo, aguardando o desdobramento da nova redação da súmula 288. Após a nova redação da súmula 288, foi então proferida a decisão que reconheceu o direito que o sindicato pleiteava nessa ação. O processo transitou em julgado e desceu para a vara de origem, aqui no Rio de Janeiro, para iniciar a execução. O sindicato, nesse processo, representa toda a categoria profissional, sindicalizados ou não sindicalizados, porque a Constituição confere às entidades sindicais, essa chamada legitimação extraordinária, a possibilidade de representar em juízo todos os integrantes da categoria profissional, que é um coletivo maior do que associados. As associações têm também pela Constituição a legitimidade para representar os seus associados, enquanto os sindicatos têm a legitimidade para representar toda a categoria profissional. Ponto. Em relação a essa ação, quem é que tem direito, quem trabalhava, em que ano? Todas as pessoas que receberam no contra-cheque a rubrica VPDL 1971. Basicamente, todas aquelas que foram admitidas antes da edição do decreto. A nossa, e é de 1982. O que nós pensamos? Nós queremos retirar desse título judicial a maior efetividade possível, ou seja, abranger o maior número de beneficiados. A Petros, ou esse processo, quando retornou de Brasília, o juiz determinou que a Petros comprovasse em 30 dias a recomposição do valor do benefício dos substituídos, né, são chamados substituídos, a categoria nesse tipo de ação que se chama substituição processual, a categoria é composta por substituídos.
o juiz determinou então que a Petros comprovasse nos autos em 30 dias a recomposição do benefício dos substituídos. A Petros e a Petrobras peticionaram nos autos, a Petros fazendo uma série de requerimentos, dizendo que o sindicato deveria apresentar a listagem dos associados, né, com aquela confusão de que o sindicato só representaria os associados, apresentar aqueles que tinham ações individuais ganhas, aqueles que tinham ações individuais perdidas, ao passo que a Petrobras disse o seguinte: qualquer ato da execução tem que ser voltado contra a Petros, que possui em seu banco de dados todas as informações necessárias à apuração dos valores. Eu, Petrobras, não tenho essas informações no meu banco de dados. O que nós fizemos? O juiz mandou que nós falássemos sobre esse requerimento da Petros e nós atravessamos uma petição com o seguinte teor: que, como a própria Petrobras havia dito, é a Petros que possui todos os dados necessários à apuração dos valores e que, portanto, fosse determinada a liquidação por arbitramento, ou seja, que o juiz determinasse uma perícia contábil a ser feita por um perito indicado pelo juízo e que essa perícia fosse feita em cima do banco de dados da Petros, das informações que a Petros possui em seu banco de dados. Esse foi o último requerimento que o sindicato fez. Nós desejamos executar todo o processo através de uma perícia contábil para toda a categoria profissional e nós estamos aguardando que o juiz se posicione sobre esse requerimento. Então, até agora a posição atual que está aguardando sobre o requerimento sobre a perícia. Isso. Sobre a perícia, para que nós consigamos que um laudo pericial contemple todos os substituídos, ou seja, todos que estão ali na folha de pagamento da Petros. Então, para a categoria saber, ela está todos que tinham recebido o VPDL a partir de 32, já estão cobertos aí dentro da nossa base territorial, dentro da nossa base de representação. Porque eu tenho o princípio da honestidade sindical, então a decisão na ação proposta pelo sindicato fica restrita à base territorial do sindicato. Ok. RMNR, Remuneração Mínima por Nível e Regime. Isso aí tem sido um dos temas mais debatidos em toda a categoria também, trabalhadores principalmente da área operacional, que envolve aposentados, envolve outra ação também, envolve os ativos, envolve outro tipo de ação também em relação aos aposentados, mas que são adicionais decorrentes das condições especiais de trabalho, das áreas de precocidade, etc. E que a gente, inclusive, já teve algumas vitórias aí, né? Está no TST, então a gente queria saber como é que está essa situação aí no TST, qual o passo, se a categoria também tem que fazer alguma coisa em relação a isso. São duas vertentes que caminham em paralelo. Nós temos a ação coletiva do sindicato, e aí frisar que o Sindipetra RJ foi o primeiro sindicato a ajuizar essa ação coletivamente no Brasil. Existiam ações individuais anteriores à ação do Sindipetra, mas a ação do Sindipetra de 2010 foi a primeira ação coletiva proposta por entidade sindical. E você tem essa ação que está numa posição que eu vou falar sobre ela, e você tem o incidente de julgamento de recursos repetitivos que está no TST. Eu vou falar mais ou menos a que se refere essas duas coisas. O sindicato ajuizou uma ação de cumprimento, entendendo que o acordo coletivo explicitava quais as parcelas que deveriam ser deduzidas do complemento de RMNR. E nessas parcelas não se encontram adicional de periculosidade, adicional noturno, hora de repouso e alimentação. Então, sustentando que essas seriam deduções indevidas e pedindo o cumprimento do acordo coletivo, fazendo a interpretação literal da cláusula, dizendo que só aquelas parcelas que ali estavam expressas poderiam ser deduzidas. A Petrobras sustentou no curso do processo que isso foi objeto de negociação entre os sindicatos. Nós demonstramos que não, inclusive ressaltando o fato de que o Sindipetra RJ, na negociação do termo aditivo do acordo de 2013, expressamente observou uma inclusão indevida, uma inclusão indevida de uma redação de nota de rodapé que justamente ia chancelar a tese da empresa de que aquilo teria sido, né? Que acabou retirando por ingerência do Sindicato do Rio de Janeiro e depois de outros sindicatos que também perceberam essa manobra e se recusaram a assinar, e os que já tinham assinado exigiram a retirada da assinatura, o que obrigou que a Petrobras mandasse um novo documento sem aquela nota de rodapé. Isso é importante resgatar esse fato.
Então, chegou-se a Brasília, no TST, um órgão chamado SDI, ou SPDI, Subseção de Dissídios Individuais. Ela pacificou o entendimento e a tese foi mais além. Ela disse o seguinte, que independentemente de se aquela matéria foi objeto de negociação ou não, não poderia haver negociação sobre parcelas decorrentes de matéria de ordem pública, como por exemplo no caso da periculosidade, sono noturno, e que mesmo que houvesse acordo, que não seria possível fazer esse tipo de avanço. A Petrobras então suscitou um dissídio coletivo e a SDC, que é a Seção de Dissídios Coletivos, teve entendimento em outro sentido, entendimento de que aquilo foi objeto de negociação e portanto seria válida a dedução que a Petrobras. Como é que é a história da SDI? São dois órgãos diferentes, uma seção de dissídios coletivos e outra seção especializada em dissídios individuais. Como é que está a ação do... Então o que aconteceu? Como o posicionamento da SDC era contrário ao da SDI, a SDC não proclamou o resultado, encaminhou o processo para o Pleno, quer dizer, para a totalidade dos ministros do TST, e posteriormente foi suscitado um incidente chamado incidente de recurso repetitivo. O que é esse incidente de recurso repetitivo? Ele vai ser julgado pelo Pleno, pela totalidade dos ministros, se reabre a instrução processual, ou seja, vai ser possível a produção de provas no processo. O sindicato, assim como os demais sindicatos, e o Sindipetra RJ também foi o primeiro sindicato a requerer o ingresso na lide, ele atua como amicus curiae, ele vai atuar no processo porque tem interesse, como legítimo representante da categoria, que possui ação nesse sentido. Então ele pode se habilitar para atuar em favor de uma das partes. Nós vamos atuar ali querendo que a tese do trabalhador, esse foi um processo que foi afetado no processo individual, que aquela tese seja a tese vencedora. Vai haver sustentação oral, vai haver audiência pública, provavelmente, e esse processo ainda não está incluído em pauta, ele está nas fases ainda de pré-julgamento, né, ainda na instrução do processo. Em paralelo, a ação do sindicato ela foi julgada no TST, o recurso de revista do sindicato foi acolhido, foi provido para reconhecer o direito que estava sendo pleiteado. A Petrobras fez o recurso de embargos, esse recurso não foi admitido, a Petrobras fez agravo regimental, não obteve esse no agravo regimental, fez embargos de declaração e depois novos embargos de declaração e, por último, ela recorreu ao Supremo Tribunal Federal, através de um recurso chamado recurso extraordinário. Nós apresentamos resposta ou contra-razões a esse recurso extraordinário e ele está agora para análise se vai ser encaminhado ou não para o Supremo Tribunal Federal, que seria o caso de violação direta à Constituição Federal. Nós entendemos que não existe, inclusive com decisões do Supremo Tribunal Federal que reconhece a inexistência do requisito da repercussão geral e que a ofensa que eventualmente houvesse seria uma ofensa reflexa, não uma ofensa direta à Constituição Federal, e que, portanto, a tendência desse recurso é ser negado segmento ao recurso. Isso aconteceu na ação da Transpetro. A Transpetro teve um outro... O recurso do Sindipetra? Não, o recurso foi da Transpetro. Nesse caso, a Petrobras recorreu para o Supremo e ainda está para análise se cabe ou não esse recurso. No caso da Transpetro, nós ganhamos em segunda instância. A Transpetro, aqui no Rio de Janeiro, a Transpetro recorreu para Brasília, o tribunal daqui negou seguimento ao recurso, eles entraram com agravo de instrumento, perderam o agravo de instrumento em Brasília e fizeram um recurso extraordinário. O vice-presidente do TST negou seguimento ao recurso extraordinário, dizendo que não cabia naquela hipótese, porque não houve, era só decisão de admissibilidade de recurso, não decisão de mérito, e também a ausência de violação direta à Constituição. E a Transpetro, então, agora fez agravo de instrumento em recurso de revista, agravo de instrumento em recurso extraordinário. De concreto, nós temos o seguinte: tanto a ação da Petrobras quanto da Transpetro estão tramitando independente do julgamento do incidente de recurso repetitivo. E nenhum dos dois processos ainda transitou em julgado. Tá?
a nossa ideia nessas ações também é fazer, não tem ninguém relacionado nas ações coletivas, isso é importante dizer que o sindicato, quando ajuiza as ações coletivas, principalmente depois do cancelamento da súmula 310 do TST, ele não entra com a relação de substituídos na fase de conhecimento e só vai individualizar os substituídos na fase de cálculos, na fase de execução. E a nossa tendência, ou pelo menos nossa maneira de avaliar, que esses cálculos devem ser feitos sobre a folha de pagamento para abranger a totalidade dos trabalhadores sindicalizados ou não, já que o sindicato representa toda a categoria. Então nós estamos aguardando o trânsito em julgado para dar início à execução. Tem previsão Infelizmente não. Infelizmente não. Ok. E outro tema que também tem causado bastante perguntas aí, a gente já publicou uma matéria sobre isso, que é a questão do FGTS. A FGTS, a ação, o sindicato também entrou com ação coletiva, é uma ação antiga, e aí daí a existência de uma listagem, que não é a listagem que foi divulgada aí pelo WhatsApp, que andou circulando nas redes sociais, porque essa listagem que circulou é uma listagem de Excel, que é a listagem que existe no processo, é a listagem do programa da relação de associados do sindicato, e o sindicato entrou com ação, em nome de toda a categoria, entrou com ação. A sentença que foi proferida expressamente determina que o sindicato atua como substituto processual da categoria profissional. Ela julga o mérito... Seriam todos os empregados do sindicato regional, independente independente da condição de... E aí, nesse caso, essa ação não se restringe à Petrobras, tá? Todos os trabalhadores do setor petróleo, ou seja, da categoria representada. Porque a ação contra a Caixa Econômica não tem nada a ver com o empregador. Na sentença, no corpo da sentença, existem duas relações de substituídos que foram excluídos do processo. Aqueles que no curso do processo fizeram adesão ao acordo que a Caixa propôs a partir de 2002, e a Caixa durante o processo veio juntando esses termos de adesão, e também aqueles que pediram desistência da ação coletiva. Alguns juízes em ações individuais exigiam que os trabalhadores requeressem na ação coletiva a desistência da ação coletiva. Para nós, não seria muito correto esse encaminhamento, porque o próprio Código de Defesa do Consumidor, que norteia as ações coletivas, diz que a existência de uma ação coletiva não impede o ajuizamento de ação individual e não induz litispendência. Então seria inócuo esse pedido de desistência homologado, mas alguns juízes assim o exigiam. Então a juíza excluiu aqueles que fizeram o termo de adesão, porque deram quitação, e essa quitação foi reconhecida como válida pela súmula vinculante número 1. Depois excluiu, relacionou aqueles que pediram desistência e julgou procedente o pedido em relação aos demais substituídos. Então, ao final determina que as execuções sejam feitas de forma individualizada. Então aqui não dá para fazer aquela em cima da folha de pagamento como a gente está pretendendo fazer na PPDL. Para as execuções, qualquer petroleiro que tinha conta em vigor no período abrangido da sentença, que vai de 87 a 91, até junho de 91. Aí tem que trazer os documentos. O que nós estamos fazendo? Como antes da centralização na Caixa, que ocorreu a partir de 92, existiam várias contas no sistema bancário, em vários bancos, em várias agências, e isso vai demandar que a pessoa obtenha extratos através de microfilmagem, tem um custo, tem um trabalho de você se deslocar até uma agência bancária. A gente está pedindo que previamente as pessoas obtenham um extrato analítico do FGTS, é importante que seja o extrato analítico, para que nós verifiquemos se houve crédito na conta do FGTS a título de ação judicial ou a título de acordo. Nós temos o entendimento de que quem fez o acordo com a Caixa Econômica não pode executar essa ação, porque existia uma cláusula expressa no termo de adesão, dando quitação de qualquer diferença de correção monetária e especificando o período de 87 a 92. Então, não pode executar. Os que receberam crédito por força de ação judicial, nós temos que verificar os anos que foram deferidos na ação coletiva e excluir desses anos aqueles que a pessoa eventualmente recebeu por uma ação individual. Basicamente esse é o encaminhamento que nós estamos dando. Quem
trabalhou de 87 a 92, retirar na Caixa esse extrato analítico. Né? Isso, pede o extrato analítico, traga ao sindicato para que nós façamos essa triagem e depois obter o restante dos documentos. Ok. E petroleiros de outros estados procurariam os sindicatos em cada... Justamente, a ação foi proposta pelo Sindicato do Rio de Janeiro, a decisão proferida pela Vara Federal do Rio de Janeiro, pela 8ª Vara Federal do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, e existe uma coisa chamada jurisdição. Petroleiros de outros estados, a nossa orientação é que procure o seu sindicato, um advogado de sua confiança, mas preferencialmente o seu sindicato, que é aquele que lhe representa por força da Constituição, para saber se pode se beneficiar dos efeitos dessa ação coletiva. E mais uma pergunta. A ação do pessoal chama de minuto a minuto. Como é que está essa situação? Esse processo está em fase de perícia. Hora extra, troca de turno. Está em fase de perícia. Esse processo teve um imbróglio que na fase de execução foi determinada uma perícia contábil. Posteriormente, alguns trabalhadores ingressaram com procurações constituindo um advogado particular. Enfim, 9 trabalhadores no universo de quase 900. E o perito morreu. Nesse meio tempo o perito morreu. O juiz, então, da 41ª Vara, depois de 4 anos de iniciada a execução, ele deu uma decisão extinguindo a execução, dizendo que o processo está um tumulto, que vários petroleiros já constituindo advogados distintos do sindicato, e extinguir a execução, mandando a gente entrar com execuções individuais. Nós e a Petrobras fizemos o mesmo recurso, agravo de petição, e o tribunal cassou a decisão do juiz mandando prosseguir a execução. Por quê? Porque hoje, esse processo começou, é um processo físico, é de papel. Hoje nós teríamos que pegar toda essa documentação, digitalizar todos os documentos, localizar cada um dos substituídos, pegar a procuração e documento pessoal de todo mundo, novamente, que é um retrabalho, quando o processo já tinha cálculo do sindicato, cálculo da Petrobras e tinha iniciado uma perícia, e aí o infortúnio foi que o perito morreu. Então, quando o tribunal acolheu o agravo de petição de ambas as partes, determinando o prosseguimento da execução, determinou que aquelas 9 pessoas que no curso do processo tinham constituído um advogado, e não vários, como o juiz havia se referido, que eles desentranhassem os documentos e fizessem as suas execuções individuais. E determinou o prosseguimento da execução. Nomeou um novo perito e intimou esse perito a dizer se ele aceitava fazer o trabalho com os honorários que já estavam depositados, porque o perito, antes de morrer, estimou os honorários dele, a Petrobras não pagou, o sindicato pediu a penhora online, o valor foi bloqueado das contas bancárias da Petrobras, algo em torno de R$100 mil à época, e infelizmente esse perito faleceu. O novo perito ele peticionou nos autos dizendo que aceitava fazer o trabalho pelo valor já depositado. Então o juiz o intimou para iniciar o laudo pericial, e ele retirou o processo em carga para fazer esses cálculos. Nós estamos aguardando aí que ele devolva o processo com o laudo. Quando houver, o sindicato havia pedido para o juiz já determinar o pagamento imediato do valor que a Petrobras apresentou nos cálculos dela, porque diferentemente da ação de outras ações, como a da URP, onde ela dizia que não devia nada, nesse caso ela apresentou valores que ela entendia devidos. Então nós pedimos, olha, não pode ser menos do que o devedor reconheceu o dever. Então, que se pague imediatamente, mas o juiz não apreciou esse pedido, determinou de imediato. O sindicato pediu para que pagasse o que a Petrobras já tinha reconhecido. O que ela reconhecia, e a gente ficasse brigando pela diferença. E aí ele determinou de imediato o início do laudo pericial. Nós estamos aguardando. Quando o laudo pericial retornar, a nossa ideia é disponibilizar não valores, mas o nome das pessoas, para que eventualmente alguém que tenha entregue documentos naquele período que foi determinada a individualização possa se habilitar possa dizer, olha, eu não estou aqui, eu entreguei documentos e não estou aqui. Mas isso é uma segunda etapa. Primeiro o cara tem que fazer o laudo, o perito tem que fazer o laudo pericial, e nós vamos disponibilizar a relação de nomes, não a relação de valores, por uma questão de privacidade de cada um. Ok. Queria agradecer então ao Luiz Fernando, coordenador aqui do Jurídico do Sindipetro RJ.
são notícias aí que muito importantes para a categoria, e aproveitar para lembrar que nós estamos começando nossa mobilização em relação ao acordo coletivo. Esse mês, esse mês a gente realiza assembleias que vão eleger os delegados ao congresso do Sindipetra RJ, que vai ser realizado dia 4 e 5 de agosto. A partir da segunda-feira, dia 17, realiza-se a assembleia em todas as unidades, um calendário de assembleia que vai do dia 17 até o dia 2 de agosto. Então chamar os companheiros e companheiras aí para participarem das assembleias nas suas unidades. Só lembrar, desculpa aí, se dá para lembrar que em breve está saindo um informativo do jurídico, específico em questões jurídicas, né? Isso, muito bem lembrado. Então o Fernando vai ajudar a gente aí a editar esse boletim. O boletim, né, esse boletim que saiu hoje, dia 11, é o boletim falando aí, convocando o Congresso, e na semana que vem a gente espera editar esse boletim jurídico com essas e outras notícias em relação às ações da categoria. Ok? Obrigado.